Uma segunda-feira difícil para dezenas de famílias atingidas pelo rompimento de mais uma adutora em Manaus no fim de semana. Hoje foi um dia para contabilizar prejuízos e tentar voltar à velha rotina. Na Rua das Flores, onde a adutora rompeu no bairro da Compensa, o serviço de reparo já foi feito. Falta ainda o asfalto da rua. Todas as famílias que tiveram que passar o fim de semana longe de casa já retornaram. A dona Maria Mercedes mora aqui nessa casa e disse que está tendo dificuldades em entrar em contato com a empresa Manaus Ambiental. Dona Mercedes, eles disseram que iam pagar todas as indenizações, mas como é que está para vocês, moradores? Não, para nós está muito ruim, porque eles vêm, aí olha, vão embora, eu vou mandar fulano, aí vem, olha e não estão resolvendo nada. Estamos com dificuldade de receber. Estamos com muita dificuldade para receber, eles não querem pagar direito, só vão pagando o que eles querem pagar. E essa já é a segunda vez que aconteceu isso aqui, né? É a segunda vez, eu ainda falei no nome do que só quem podia dar uma força para nós era o Arthur, ele disse que ele mandava na prefeitura, mas aqui ele não mandava em nada. Pois é, os moradores, eles estão tendo dificuldade realmente de entrar em contato com a Manaus Ambiental. A empresa diz que vai indenizar todo mundo em 72 horas até quarta-feira, mas de acordo com muitas pessoas aqui da Compensa, eles também disseram que da outra vez muita gente agiu de má fé e talvez isso esteja causando justamente a dificuldade no pagamento. Todas as pessoas já retornaram, o abastecimento de água aqui está normalizado e em relação ao resto da cidade, pelo menos 90% da população de Manaus também está contando com água, mas até amanhã todo o abastecimento deve estar normalizado em Manaus. Thea Morel para o A Crítica na TV. É o que a gente espera, né? Agora, com mais esse caso, sobe para 5 o número de rompimentos de adutoras só este ano aqui na capital. No fim da tarde, a Prefeitura informou que foi criada uma comissão para avaliar o contrato com a Manaus Ambiental. Durante a visita aos atingidos na Compensa, o prefeito se mostrou claramente insatisfeito. Para os moradores da Rua Flores, foi como reviver um pesadelo. Em janeiro, a água arrastou tudo o que tinha pela frente. Aquele carro ali, bicho. No último sábado, a adutora rompeu de novo. A lama invadiu casas, destruiu móveis e eletrodomésticos. Na visita ao local, o prefeito Arthur Neto falou sobre a possibilidade de cancelar o contrato com a Manaus Ambiental. Há a possibilidade de quebra de contrato, sim, porque o dever deles não é encher o bolso de malandro de dinheiro, não, com aqueles contratos fajutas como o que eu acho que eles fizeram. Na minha cabeça, eles tinham que trabalhar para colocar água para valer aqui e guarnecer o bom nome da empresa deles. As imagens gravadas por moradores mostram desespero na hora do resgate das pessoas que estavam dentro dos carros. Uma corda foi usada para ajudar. Rômulo trabalhou no socorro. As pessoas aqui até eu estou com medo de deixar o carro aqui nessa rua, porque é meu único bem, né? De repente acaba. A gente não sabe, estou com medo de deixar meu filho sair aqui. Meu filho não está bem, de repente esse negócio estoura. Olha a situação. Dessa vez, o desastre aconteceu a 10 metros do último rompimento. A Rua Flores fica em uma ladeira, então toda a água que veio lá de cima atingiu principalmente as casas que ficam aqui na Rua Matos Areosa. O cenário é um verdadeiro desastre. Foi o segundo rompimento de adutora em 3 dias. O quinto só este ano. O diretor de engenharia explica que a rede tem sistema de proteção, mas que é insuficiente contra as quedas de energia tão frequentes. Caiu a energia e imediatamente vazou. É complicado operar um sistema com tanto pico de energia que acontece na nossa estação. Isso apesar das proteções que nós temos, essas repetidas quedas, uma hora falha, né? Não tem jeito. Ele garantiu que a empresa tem seguro e vai indenizar todos os moradores até quarta-feira. Mas a insegurança tomou conta de quem reviveu a tragédia. Eu queria ir embora. Daqui, eu tô com medo. Porque já aconteceu a primeira vez, a segunda vez, né? E eu tenho medo. Não é para menos, né? Agora, o que a gente vê é uma queda de braço. De um lado, a Manaus Ambiental, que aponta as quedas aí no sistema de energia elétrica como a causa dos rompimentos de adutoras. Do outro, a Eletrobras, que diz que não vai assumir essa culpa. Representantes das duas concessionárias se reuniram hoje para discutir o problema. A Eletrobras prometeu apoio técnico, mas se nega a assumir a culpa pelos constantes vazamentos deste ano. Nós não admitimos a culpa por ruptura de tubulação,
pela Eletrobras, Amazonas Energia. Mas nós vamos trabalhar juntos, nós vamos colocar os nossos técnicos visitando as estações principais para fazer uma avaliação do sistema elétrico deles, para que se façam os ajustes necessários para que não haja problema de desligamento quando não for necessário. Já a Manaus Ambiental explica que não há sistema de proteção eficaz contra tantas quedas de energia. As adutoras levam a água da Ponta do Ismael para todas as zonas da cidade, sob altíssima pressão. Segundo a empresa, esses tubos têm validade de 50 anos e a maioria ainda é relativamente nova. A rede é monitorada e recebe manutenção todo mês. O gerente de distribuição explica por que as quedas de energia podem quebrar as adutoras. Quando falta energia, o abastecimento é interrompido bruscamente e isso gera uma onda de choque dentro da adutora. E aí faz com que aumente muito a pressão e diminua a pressão ao longo da adutora. E isso aconteceu 3 vezes e aí a adutora acabou num ponto mais fragilizado dela, dando um problema. Esse cabo de guerra entre as concessionárias foi o principal assunto na Câmara Municipal. Os vereadores apresentaram requerimentos convocando as empresas para explicar sobre o que estão fazendo para prevenir esses transtornos. Nós convocaremos também a Amazonas Energia para que ela possa, junto com a Manaus Ambiental, discutir de forma transparente na frente de todos os vereadores o que efetivamente está acontecendo. O que não dá é para que a população da cidade de Manaus fique tendo constantes prejuízos por conta dos desmandos dessas duas empresas. Enquanto estiver a coisa na esfera só do prejuízo material, dá para se aguentar, né? Mas quando começar a romper e ceifar vidas, colocando em risco a vida de moradores, então precisamos tomar providência. A Comissão de Serviços Públicos já marcou data para audiência pública sobre o assunto. Está marcado para o dia 5 de abril, às 11 horas da manhã. Vai ser a data da audiência e nós convocamos a Manaus Ambiental e a Amazonas Energia. É um jogo de empurra-empurra pelo que a gente vê, né? Agora a Manaus Ambiental informou que não dá para usar um gerador, Newton, porque teria que ser uma termoelétrica, já que precisa de muita energia. Agora, resumindo a história toda, a gente percebe, viu aí na reportagem, que ninguém quer assumir a culpa, né? O que você está achando dessa história? Olha, de fato ninguém vai assumir a culpa, nem a parte elétrica, nem a parte hidráulica, nem política. Na verdade, o que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Manaus, e aí é que essa questão volta à tona mais uma vez, é que mais uma vez se tem a oportunidade de se discutir tecnicamente essa questão, mas o discurso se leva para o campo político. Hoje, mais uma vez, a Câmara Municipal de Manaus mostrou que não quer tratar seriamente essa questão. A gente viu isso no discurso dos vários vereadores que se posicionaram a respeito deste assunto. E, mais uma vez, pelo que tudo indica, a água vai passando. Pois é, Newton. Agora, essa era uma tragédia, a gente pode dizer assim, né? Anunciada. A Manaus Ambiental pegou esse bonde andando. Na verdade, esse problema é muito antigo, bem anterior à chegada dela aqui em Manaus. O que a gente vê é que faltou manutenção ao longo dos anos e, principalmente, Newton, fiscalização do poder que contratou esse serviço, no caso, a Prefeitura aqui da capital. Regiane, o processo, por exemplo, de mudança de empresas no ano passado, de Águas do Amazonas para Manaus Ambiental, foi um processo extremamente às escuras. A gente só soube que a Águas do Amazonas deixaria a cidade de Manaus numa entrevista coletiva do prefeito Amazonino Mendes. A coisa não é levada a sério como deveria ser. E está aí do outro lado, na outra ponta, o Proama, que até agora também não disse para que gastou tanto dinheiro, quase 400 milhões de reais, que continuam ali parados sem distribuir uma gota d'água para a Zona Norte e Zona Leste, que eram zonas que receberiam essa água desse Proama. Pois é, Newton, a gente vê que falta realmente transparência, né? Faltou em todo esse processo, e você acabou de falar no Proama. Aí a minha pergunta é, será que agora esse Proama, esse programa de abastecimento, ele vai sair do papel de vez, de fato? Olha, tinha aí uma promessa de que no dia 30 de janeiro ficaria pronto, que já colocariam em funcionamento. 30 de janeiro já passou, nós já passamos de fevereiro, março está indo embora e o programa continua havendo apenas o encontro das águas.
Pois é, e aí fica o ditado, né? Quem tem sede tem pressa. Vamos torcer para que tudo se resolva. Newton, muito obrigada. Boa noite.